Fala pessoal, e bem-vindo a mais um episódio de Revival Flix, que a gente tenta achar alguns filmes antigos, alguns clássicos talvez, né? Assistir novamente, mas com um olhar atualizado, né, de hoje. Pois a gente sabe que muita coisa, né, mudou desde quando a gente assistia filmes, né, muito tempo atrás e como a gente assiste hoje em dia, né? A gente tem outra percepção, outra cultura, né, visual e outras coisas também influenciam, especialmente, né, com a influência pesada da internet, né? Então, de vez em quando, a gente pode até encontrar filmes antigos que talvez não fossem tão valiosos, né, antigamente, e de repente hoje são, né? Então, já aconteceu de eu encontrar uma situação dessa aqui, né, que foi com o filme Happy Ends, que eu fiz uma revisão. Esse daí vale muito a pena. Foi praticamente, se não foi o melhor, foi um dos melhores filmes que eu assisti no ano passado, mas é de 1967, talvez. Enfim, dá uma pesquisada lá no canal. E se tiver curiosidade sobre do que se trata, né, vale a pena. No de hoje, a gente vai abordar um filme também antigo, né? Quer dizer, não tão antigo, dos anos 80, chamado Ran, ou Run, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas enfim, do consagrado Akira Kurosawa. Eu tenho certeza que tem uma comunidade gigante que é fã desse diretor, né? E, inclusive, já até lancei a versão em inglês, né, primeiro, para fazer tipo uma avaliação, né, de quão popular vai ficar e tal. E, curiosamente, tá sendo bem acessado no Japão. Achei isso engraçado. Mas, enfim, voltando aqui aos dados básicos, né, desse filme que a gente vai abordar hoje. Bom, a minha principal fonte, né, de informação sobre qualquer coisa, né, de cinema e tal é IMDb. Não recebo nenhum patrocínio, nada, né, deles e tal, simplesmente sempre achei uma plataforma sensacional. Até porque por lá a gente consegue pesquisar, né, tipo, a filmografia completa, né, de atores, diretores, etc. Então realmente reúne muita informação boa, né, muita informação útil. Bom, como comentei, né, 1985, a avaliação do IMDb é de 8.2, achei bem alta, inclusive, né? Então fiquei até mais empolgado para ver. Um filme longo, né? Acho que tem quase 3 horas, 2 horas e meia, alguma coisa assim. Se bobear até mais que 3 horas, mas enfim. Ganhou o Oscar de melhor, ah, como se fala? Figurino, né? Melhor figurino. E achei até bem merecido, vou até ver com quem ele concorreu depois, né? Mas enfim, realmente já impressiona de cara, né, essa questão do figurino. E também foi até nominado, né? Tipo, recebeu indicação nominado. Nominado é uma tradução provavelmente literária, mas enfim, literal. Mas enfim, melhor diretor e melhor cinematografia e melhor direção de arte, né? Mas não levou esse, só foi realmente indicado. Mas realmente é um filme, é um filme grandioso, né? Um filme grandioso, vamos dizer assim. Para a época, era um filme considerado talvez de alto orçamento. Hoje em dia nem é mais tanto, né? Mas na época, 11 milhões no orçamento. Cara, e tem uma questão interessante do Akira Kurosawa, das produções dele. Ele realmente é consagrado, né? Em termos de crítica, em termos de ter uma legião de fãs e tal, que, né, adoram o trabalho dele, mas pelo menos até agora, né, a maioria dos filmes que eu vi, né, dele não são rentáveis. Por exemplo, esse custou 11 milhões e teve um faturamento global de 4 milhões. Então, realmente tem alguma coisa que acontece ali que eu não sei exatamente muito como explicar. Bom, vamos falar um pouco dos participantes do filme, né? Então, quer dizer, Akira Kurosawa, já comentei. O único detalhe que eu vou acrescentar aqui é que ele não foi somente o diretor, mas foi também o escritor. Então, né, quem me segue aqui no canal já sabe que eu dou muito valor a isso, né? Quem participa em múltiplas tarefas, né, dentro do filme, né? Então, e ele normalmente faz isso, né? Ele atua como escritor também nas produções dele. E aí a gente teve, para mim, dois destaques aqui no filme. Um foi o personagem principal, o nome do ator, que eu obviamente não conheço, né? Tatsuya Nakadai. Esse foi o principal.
ele participou de um filme que eu até coloquei aqui na minha lista para assistir, chamado Harikiri, né? 8.6, de 1962, no IMDb, 8.6. Então, realmente estou bem curioso para ver esse filme. Se valer a pena, obviamente, vou fazer um vídeo aqui, né? E a outra também que realmente se destacou bastante para mim, assim, a atuação nesse filme foi fantástica, na minha opinião. Foi fantástica. E é difícil você ter um filme que você tem uma grande produção, que a produção realmente foi o destaque, né? Tipo, é o que mais chama atenção no filme, né? Mas de vez em quando esses filmes muito bem produzidos, né? Muito grandiosos, muito, né? Tecnicamente bem feitos, de vez em quando eles pecam um pouco a- vamos dizer assim, no foco da atuação, entendeu? Então, quer dizer, eles gastam tanta energia na produção que, de repente, a atuação eles deixam em segundo plano. Esse filme, na verdade, na minha opinião, foi até um bom equilíbrio. Teve atuação espetacular e teve a produção espetacular. Beleza. Então, aí, para mim, uma que se destacou bastante, talvez até mais do que o próprio personagem principal, foi a Mieko Arada. Então, também, obviamente, não conheço, né? Mas, enfim, apenas para registrar, né? Que realmente fiquei bem impressionado com o trabalho dela aqui. Então, apenas para antecipar, como um detalhezinho aqui importante, né? Como eu cheguei nesse filme, o que acontece? Eu não sou tão, né, aficionado pela Akira Kurosawa, já conheci de nome, etc. Já devo ter visto, né, algum filme dele. Com certeza vi, agora estou lembrando. Mas bastante tempo atrás, né? É, mas enfim, na verdade, o que me levou nesse filme foi o seguinte: eu estava fazendo uma revisão de um filme. Tá, lembrei. A Hora do Mal, né? Tá fazendo revisão desse filme e tal, então, quer dizer, de vez em quando eu dou uma pesquisada no GPT para ver, né, algum detalhe, né, inusitado, né? E durante a pesquisa da Hora do Mal, o que acontece? Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas também tem a revisão disponível, né, no meu canal. E A Hora do Mal é um filme de terror, né? E ele utiliza uma técnica que é uma técnica que diversos outros filmes utilizam, né? Que é você contar a história em perspectivas múltiplas, né? E aí, né, aquilo ali me impressionou um pouco, porque, primeiro, foi bem feito da forma que eles fizeram, não era nada novo, né? Essa técnica não era nova, mas, assim, foi bem feito da forma como eles fizeram. E aí o que me chamou a atenção na Hora do Mal é que eu não me lembro de ter visto algum filme de terror que tenha utilizado essa técnica, né? Porque é uma técnica bem complexa de fazer, né? Que as coisas têm que em algum momento sincronizar de uma forma que não deixa o espectador confuso, né? Então, quer dizer, isso para mim realmente foi uma grande ousadia, né? Por parte do diretor, né? Dos escritores, etc. Beleza. Aí pesquisei lá alguns filmes e tal. Deixa eu ver, né? Alguns filmes já utilizaram isso só para, né? Tipo, comentar no filme e tal. Aí tinham alguns que eu tinha visto, né? E, assim, alguns bem famosos, né? Tipo Traffic, né? Crash, não sei o quê. Eles utilizam. Deve ter alguns mais lá que, de repente, são até mais famosos, mas esses dois são meio quase icônicos, né? Porque, pelo menos nesse século, né? Foram os que mais chamaram a atenção, ou de repente até no finalzinho dos anos 90 e tal, também acho que tiveram uns dois ou três também que exploraram bastante essa técnica. Beleza. Só que nessa listagem que ele mostrou, né, alguns também antigos, né? E aí eu gosto sempre de ver assim. Tem até outro detalhe que eu vou comentar que é interessante, que é o seguinte: ele mostrou alguns antigos, né? E aí eu gosto sempre de saber assim, qual foi o primeiro que utilizou essa técnica? E aí o primeiro que tinha utilizado essa técnica foi um filme chamado Rashomon, que é do Akira Kurosawa, que é de lá de 1900, talvez 1950 e pouco, ou 60 e pouquinho, né? E aí eu adoro, né, ver alguma coisa que originou uma situação. Só que tem um detalhe: esse Rashomon simplesmente ele não, quer dizer, ele não simplesmente deu origem a esse tipo da técnica. Provavelmente até teve algum filme mais antigo, inclusive, né, que fez uso dessa técnica. Eu tô com certeza na minha memória, assim, superficial, lembro de algum filme, preto e branco, anos 30, 40, alguma coisa assim, que utilizou isso, né, beleza. Só que o Rashomon, provavelmente, ele utilizou isso de uma forma muito mais
muito mais intensa, né? Porque durante o filme você, né, modifica suas próprias emoções por causa, né, das perspectivas diferentes do filme. Ok. Só que o que eu não sabia, e assim, eu já fiz, né, ou pelo menos tentei fazer, né, parte, né, de produções, né, cinematográficas, né, beleza. E aí ah, essa técnica, né, de mostrar o filme com múltiplas perspectivas tem realmente um nome que é baseado nesse filme do Rashomon, que é Rashomon Effect, né? Ou efeito Rashomon, né? E aí eu realmente não tinha familiaridade com esse termo e eu achei muito, muito, muito valioso, né? Eu pelo menos assisti o filme que de fato cunhou esse termo. Então, bom, enfim, eu vou deixar, inclusive, esse filme, essa crítica, né, do Rashomon, como a indicação no final desse vídeo, né? E aí vocês podem avaliar também se foi, né, foi bem sucedido ou não. Beleza. Então, vi o filme, né? Fiquei impressionado. Já vou adiantar que vale a pena o Rashomon. E aí, né, claro, eu fui ver, né, as outras produções em destaque, né, do Akira Kurosawa. E o Ren é um dos, assim, mais bem avaliados, né? Então, né, obviamente, fui assistir. Beleza. Então, vamos entrar na avaliação do filme em si. O que acontece? Em 1985, com certeza, o ritmo dos filmes era outro, né? Então, já vou avisar um pouco, né? Se você, né, se preparar para ver esse filme, realmente, assim, como eu comentei, são 2 horas e 40, tô vendo aqui agora. 2 horas e 40 de filme. E além disso, né, além do filme ser longo, ele no início é um pouco devagar também, né? Então, porque assim, nesse sentido, eu achei até interessante. Por quê? Porque ele gasta um pouco de tempo investindo na criação dos personagens, né? Na apresentação, pelo menos, dos personagens. E aí o que acontece? Logo quando o filme começa a pegar uma atração, né? Você imediatamente já lembra de Game of Thrones, né? Então, nesse sentido, eu já achei interessante. Por quê? Porque aí também eu tive que pesquisar, né, no GPT e tal, para ver se tinha alguma relação, né, desse filme ou da história por trás desse filme, né, alguma coisa nesse sentido, como inspiração para o Game of Thrones, né? E aí, curiosamente, não tinha uma inspiração direta, porém, pelo menos um dos episódios tem, né, que é chamado Battle of the Bastards, né, do Game of Thrones. E parece que o diretor desse episódio realmente teve como inspiração esse filme do Ren, Akira Kurosawa, mas não por conta da história em si, né, da história central em si, mas por conta das batalhas. E aí eu já entro nessa questão. Cara, as cenas de batalhas aqui são realmente muito impressionantes. Primeiro, não teve nenhum CGI. Segundo, era, né, no meio de 1980, provavelmente uma das referências principais em termos de batalhas épicas, assim, né? Realmente muito, muito ousado para a época. E assim, já não só em termos de coordenação, de causa, etc e tal, não só nesses termos, mas também até em termos de edição, né? Assim, vou avisar, não é uma coisa que foi editada, né, de uma forma que te deixa, né, excitado e tal, não sei o que, ou nervoso, não. Ele teve uma edição artística, ou melhor, tem algumas partes ali que você vai até achar meio esquisito como, né, cena de batalha, entendeu? Que em vez de ter tanta ação assim de matança, vai ter mais assim as consequências daquela cena, de repente casada ali com, a, com uma música, né, que de repente não é de batalha, é uma música, né, de, sei lá, pena, depressão ou alguma coisa assim, entendeu? Então essa parte é bem marcante, bem marcante. Enfim, e aí, voltando assim realmente à história central, né, que é em relação a essa questão de a relação com o poder, né,
Eu achei que eles também, né, fizeram uma. Quer dizer, pelo menos por conta desse ritmo lento, você não só consegue entender melhor os núcleos, né, dos poderes envolvidos ali, qual é a motivação por trás deles e tal, mas você também você não se perde com tanta facilidade como era a principal crítica no Game of Thrones, né, que você se perdia muito porque eram diversos núcleos e tal, não sei o que, se misturando ali, blá 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 blá. Beleza. Então, de início, né, dois destaques: as cenas de batalha e essa exploração da relação até filosófica, né, de briga pelo poder, né? Então, e aí a gente pensando, né, em termos de retrospectiva, agora eu vou para a parte negativa, né, da crítica do filme. Por que a gente adora, né, o Game of Thrones? Porque ele consegue equilibrar de uma forma muito bem sucedida o desenvolvimento da história e cenas de guerra, né? Eu achei que eles realmente acertaram nesse equilíbrio. No caso do Ren, de vez em quando você sente que eles gastam ou muito tempo nas cenas de guerra ou muito tempo no desenvolvimento da história, entendeu? Então esse equilíbrio, mas claro, é uma coisa meio que inovadora e tal, né? Mas enfim, se tem para fazer alguma crítica negativa, se você pode considerar isso uma crítica negativa, seria isso. Mas claro, estava experimentando ainda com esse tipo de mistura e contraste, né? Beleza. Com certeza a produção impressiona bastante. A única questão também é assim, eu não sei se eu daria 8.2 para esse filme, eu acho que eu nem dei, eu acho que de repente eu daria uns 7.5, alguma coisa assim. Mas você não pode realmente tirar o valor, o valor não só da produção, mas até da obra completa, né, desse filme, que realmente te impressiona um pouco, especialmente que tem tipo um ou dois plot twists ali no meio, né, que são inesperados, e tem algumas cenas um pouco duras, assim, né? Não diria nem tanto assim com uma violência tão explícita que a gente não esteja acostumado, não diria isso, diria assim, duras, né? Tipo, assim também como no Game of Thrones, que de vez em quando eles sacrificam alguns personagens, né, sem pena nenhuma, nesse também rola isso. Por isso, cara, que eu realmente fiz muita conexão com Game of Thrones. Tem muitos elementos, né, similares. Mas, de acordo com o ChatGPT, né, não teve uma inspiração, pelo menos na história, né, na linha da história direta, né. E o final foi bem impactante. O final foi bem impactante. Realmente te impressiona um pouco assim, né? E assim, em termos assim de entretenimento, o que acontece? Se você é um fã do Akira Kurosawa e não viu esse filme, com certeza tem que ver. Se você gosta, né, de produções japonesas, obviamente, né, deve assistir. Me lembrou um pouco também esse filme, de um filme também, acho que dos anos 80 ou 90, chamado O Último Imperador. Cara, um filme maravilhoso, espetacular. Ganhou vários Oscars, vale a pena também. Provavelmente, né, fez parte dessa onda desses filmes né, de grandes produções japonesas, etc. Esse daqui eu acho que foi franco-japonês, inclusive. Mas enfim, bom, se você gosta, né, desse tipo de filme, sem dúvida não vão ser 2 horas e meia, né, desperdiçadas para você. Agora, se você não é familiarizado com a obra do Akira Kurosawa, não sei se esse seria a melhor porta de entrada. Sinceramente, Rashomon, para mim, é melhor do que esse filme, né, em vários aspectos, vários aspectos. Então, se você gostaria, né, de ser apresentado, né, a esse tipo né, ao tipo de obra que Akira Kurosawa costuma fazer, eu começaria, inclusive, pelo Rashomon, né? E aí, realmente, eu vou deixar aqui no final aqui da tela o link direto lá para a revisão que está no meu canal. E lembrando também para todos vocês que um dos objetivos desse canal, não é só revisar filmes, mas é descobrir filmes. Então, se você tiver, né, sei lá, dicas, alguma coisa assim, né, que de repente vale a pena, que seja melhor do que Rashomon ou alguma coisa nesse sentido, coloque aqui.
E também incentivar outros, né, outras pessoas a fazerem os seus próprios canais e darem dicas também, né, de filmes esquecidos ou antigos ou clássicos, né, que de repente ganhou um outro significado, né, nos dias de hoje. Isso está sendo bem divertido e ajudar a comunidade a crescer, já que muita gente reclama que novas produções não estão na mesma qualidade das antigas. Eu particularmente não concordo com essa opinião, mas é uma opinião que está sendo bem reproduzida por aí, né? E aí, até a próxima e a gente se vê em breve.